podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos tentar entender como ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, Ive Cozendei, uma artista multifacetada, com 26 aninhos de idade, é cantora, compositora, atriz, roteirista e diretora. Ive é formada em artes cênicas e é autora da obra Patrícia, uma websérie que roda o mundo desde 2020 e está em mais de 80 países com 20 milhões de cliques. É visualização, né, meu povo? E essa nossa convidada, porque agora vai ser nossa, que vocês vão conhecer um pouco de Ive, eu fiquei muito encantada com ela e com a história dela e como ela está na minha vida há 12 anos. Quando eu fiz a novela Amor e Revolução, onde falava sobre a ditadura, uma novela muito importante para nós brasileiros, Ive tinha o quê? 12 anos? E a minha personagem, Marcela, uma advogada, se apaixona, né? A minha personagem, uma mulher lésbica, se apaixona pela Marina, que é uma mulher hétero. E ali tem um conflito da Marina, personagem que a Gisele Tigre fez divinamente, minha amiga, querida parceira. E elas se envolvem, elas têm um amor maravilhoso. Isso tudo é contado no decorrer da novela, se vocês quiserem assistir. Tá lá no SBT, é uma novela que passava às 10 da noite. Então a gente podia falar sobre ditadura, sobre tortura e sobre opções, escolhas e coração, né? E a Ive vai nos contar esse relato, como é que nós ficamos amigas e como a novela, especialmente Marina e Marcela, as personagens, mexeram tanto com ela, com o coração, com a emoção e com o psicológico e com o existencial, né, gente? Porque o cérebro tá ligado no coração, vamos lá? Se o coração não tá bom, a cabeça não fica bem, se a cabeça não tá bem, o coração não tá bem. Então é uma pirâmide muito importante do nosso corpo. E apresento para vocês a maravilhosa, a nossa Sônia Braga, Ive Cozendei. Ai, olá! Rufam os tambores! Meu amor. Estou muito feliz de estar com Ive, porque a gente se relaciona, né, há 12 anos e nos conhecemos pessoalmente faz pouco tempo. E já temos muitos projetos juntas, né, Ive? Pois é. Eu estou muito surpresa com ela, com a precocidade. Eu achava que eu era precoce, mas ela veio e pá, me derrubou. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que Marina e Marcela, né, essas personagens que eu e a Gisele, combinamos para o nosso coração todo ano, no dia do orgulho LGBTQIA+, de fazer a nossa live e falar sempre sobre esse tema tão importante, que não é uma questão de escolha, e sim nascemos assim. E eu não quero mais bater na tecla do respeito, eu quero bater na tecla da educação. Pelo amor de Deus, gente, eu quero só educação. E a Ive vai contar um pouquinho como que Marina e Marcela mexeu tanto com essa menina linda. Minha Barbie, você é minha Barbie. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer ao Retrogosto por me receber. Obrigada. Você, que é uma diva linda, maravilhosa. Eu vim de tigresa para unhas negras para Sônia Braga. Diz ela que eu sou a Sônia Braga Gente, da nova geração. Obrigada. Fico muito lisonjeada de ser comparada a uma atriz tão potente no nosso país. Também, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite do Retrogosto. É muito importante falar de saúde mental. Sim. A saúde mental é uma coisa muito importante na minha vida e nas demais pessoas que eu amo e convivo. Então, é muito importante estar aqui. Obrigada ao Olá Podcast também. Ai, obrigada. E como essas personagens entraram na minha vida. É muito incrível essa história. E
Que doido, né? Porque esse é o primeiro podcast que eu faço da minha carreira. E tô fazendo logo com você pra contar essa coisa tão importante da minha vida. Que incrível, Eu tô me sentindo Ivy. tão abençoada pelo universo de estar aqui. Porque E você eu espero mesmo. que chegue nas outras pessoas e que elas se identifiquem. E que elas possam cuidar da saúde mental delas depois disso, né? Então, eu tinha 13 aninhos 13 anos, de idade. Ela já é baby. E na época ela tinha 13 anos, ela babinha. 13 anos de idade, assim. Eu fui nascida e criada com um pai e mãe de uma forma muito tradicional, né? Heterossexual, aquela coisa bem normativa socialmente falando. E fui criada dentro da igreja evangélica. Então, eu não sabia o que era uma outra relação amorosa, senão a relação heterossexual, né? E eu era muito pra frente, né? Como você disse, precoce. Eu fui uma criança muito precoce, assim. Minha mãe preparou eu e minha irmã pra gente viver a vida com muita responsabilidade e jogou a gente no mundo, assim, sabe? Era uma mãe que ensinava a ir pra casa lotérica, pagar a conta, pegando ônibus com 10 anos de idade. Minha mãe ensinava o caminho uma vez, a gente tinha que fazer o restante. Então, de alguma forma, ela criou a gente, assim, com muita garra, Pro mundo, né? Pro mundo. Então, eu fui muito precoce mesmo. E aí, comecei a beijar na boca muito novinha. Aí, eu namorava. Também. A gente abafa Eu era essa safadinha. Comecei a beijar na boca muito cedo, os meninos do bairro, os meninos da Igual a escola, mim. namoradeira, adorava. Brincar Isso de muito, médico. Pois é, muito noveleira também, né? Eu era muito noveleira. Eu assistia novela com a minha mãe, com a minha avó, com a minha madrinha, Eu minhas também. tias. Eu sentava às 6 da tarde pra Nossa, igualzinho a minha assistir. vida. E eu ia até 11 da noite, até a última novela, né? Ah, essa meu pai não deixava. Mas eu assistia, minha mãe do lado, minha mãe deixava a gente assistir. Que ótimo. E aí eu era muito noveleira, muito namoradeira, muito romântica. E namorava os meninos e tal. E aí quando eu fiz 13 anos, eu comecei a sentir, assim, a me questionar sozinha. Por que eu não sentia o que eu... Pelos meninos que eu beijava no bairro, na escola, enfim. Por que eu não sentia o que eu via na novela? O casal protagonista, né? E foi do nada, né? Um questionamento que veio naturalmente. Naturalmente. Sabe que hoje adolescente você vai se... Sim. Verdade, você vai se descobrindo, você vai questionando. Poxa, nossa, eu vi isso hoje e tal. E aí, eu percebia isso em mim. Tipo, nossa, mas eu fico com os meninos, beijar é gostoso, tá? Mas por que eu não me apaixono igual na novela? Aí eu tinha um melhor amigo, chamado Rafael, na escola. E o Rafael era um amigo que eu podia contar tudo, eu não tinha vergonha de contar as coisas pra ele, sabe? E ele pegava também todas as meninas da escola, assim. Eu pegava os meninos todos, a gente era assim, dado. A gente vivia a aventura de adolescente, né? Ótimo. E o Rafael, assim, sempre ficou ali stand-by. E eu sentia uma confiança de que eu podia falar com ele o que eu quisesse. E que o momento que eu pudesse compartilhar isso que eu tava pensando sozinha ia chegar. E aí, de repente, assim, 13 aninhos de idade, eu tava vendo SBT à tarde na minha casa, lixando a minha unha no sofá, como uma boa adolescente que fazia unha, cabelo, pra se preparar pra sair final de semana com as amiguinhas, ir pro cinema, enfim. E aí veio a chamada da novela, né? A Marcela se declara para a Marina. E aí vinha você, sua personagem com a Gisele, vocês quase que se beijando, e a chamada era essa: assista Amor e Revolução hoje, 11 da noite. Eu falei, eu sozinha na sala, eu parei e falei... Aquilo te tocou. Aquilo me tocou, e eu lembro que eu falei em voz alta assim, isso pode? Olha, que fantástico. Gente, o mundo se abrindo. O mundo se abriu. Isso pode, mas elas vão se beijar. Eu preciso ver isso. Porque eu não tinha contato com a diversidade, com Sim. outros tipos de casais. Era anos 2000, né? Então a coisa ainda tava muito Não se falava ralentada, tanto, né? E ainda mais convivendo em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com uma família humilde, extremamente evangélica. Então Nossa, você vai aí. fechando os leques, né? Não existe um leque de possibilidades. Sim. Existe um quadrado em que você Exato. vive e você só olha as 4 paredes, Incrível. né? E eu fiquei, aquilo me excitou de uma forma de, eu preciso assistir essa novela, essa cena. Eu nem conhecia a novela, só via a chamada. E eu fiquei acordada até tarde pra ver se vocês iam se beijar, pra ver aquilo acontecendo. E não falei pra ninguém, porque eu achei que minha mãe fosse brigar, obviamente. Então eu tinha uma televisão no meu quarto, dormia junto com a minha irmã.
E aí a minha irmã já tinha dormido, eu fiquei lá olhando pra TV pra ver se acontecia. E de repente apareceu você e Gisele. Sua personagem se declarando pra personagem da Gisele, que era a Marcela pela Marina. E de repente vocês se beijam. E é um beijão que durou A gente quis um fazer minuto, um beijão. né? E eu olhei aquilo e eu... beijou. Eu só ficava assim, meu Deus, beijou, elas se beijaram. E te tocou muito isso, Muito. Ive, porque você esperou esse momento. É como se você esperasse algo para te dar uma resposta, talvez, não é? Era a resposta do meu questionamento que eu já fazia, né? Sozinha ali pensando, poxa, por que eu não me apaixono pelos meninos? E aquilo abriu um mundo, assim, eu olhei aquele beijo e eu fiquei pensando, eu nem consegui dormir aquela noite. Na manhã seguinte eu fui pra internet pesquisar quem eram os personagens, os capítulos que eu tinha perdido, porque eu fiquei fissurada na novela acompanhando aquilo. E aí comecei a acompanhar a novela, porque eu queria saber onde daria o romance entre Marina e Marcela. Uhum. Pesquisei você, pesquisei Gisele, pesquisei Thiago Santiago, que era o autor. Comecei Viraram a seguir nas redes amigos, sociais, né? hoje somos amigos. E eu lembro que eu cheguei na escola pro Rafael, esse meu amigo, e eu falei pra ele, eu falei, tô vendo uma novela, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele só me olhava, tipo, o que você quer me contar? E eu não falava nada. Só que depois de alguns meses, que a sua personagem, a Marcela, né, era um amor extremamente impossível pra ela, porque se apaixona pela melhor amiga. A melhor amiga é hétero. Namora, ela namorava. Namora, tá apaixonada por um cara, não tem chance alguma. E no plano da ditadura brasileira, anos 60. Pois é. Qual é a abertura? E começou a ser um amor quase que platônico, né? Impossível de se realizar, mas a Marcela Sofrido, ali, né? sofrido, aquele amor de novela que eu já gostava, né? E aí, de repente, eu acompanhando esse amor durante alguns meses, eu cheguei, tive coragem de falar pro meu amigo Rafael. Falei, Rafa, eu preciso te contar uma MSN, né? Nas férias, chegou as férias da escola em julho. E você precisava desse diálogo com ele. Precisava falar pra alguém. Sabe? Era importante. E eu mandei pra ele no MSN, eu falei assim, Rafael, eu preciso te contar uma coisa antes das aulas começarem, porque eu tô muito empolgada. E aí ele falou, eu já sei o que você vai me falar. Gente, jura? Ele já Juro, sabia? Juro. Ele já sabia de você. Ele já sabia, né? E aí eu falei assim, eu já sei o que você vai me falar. E eu falei assim, tá, mas eu preciso falar. Depois você me conta se eu acertei ou não, né? E aí eu falei pra ele assim, eu acho que eu gosto de mulher. De menina, porque você era um bebezinho. De menina. E aí ele falou assim, ele botou, eu já sabia disso. Eu falei, mas por que você já sabia? Ela falou assim, cara, você tá apaixonada por essa novela. Você já tá se questionando, você parou de pegar os meninos na escola. Olha, que é óbvio interessante. que você tá caminhando pra isso. E aí eu falei assim, e agora? Porque se meus pais souberem, sei lá, o medo era de ser expulsa de casa, porque extremamente evangélico. A estrutura evangélica cristã que eu seguia era uma estrutura extremamente preconceituosa. Sim. Em que o pastor no púlpito falava do quanto era nojento. Nojento. Ele usava essa palavra. Essa palavra, nojento, a gente conviver inclusive com pessoas trans. Nossa. A gente, inclusive, trombar com uma travesti na rua. Isso era nojento, quanto isso era diabólico. Essas eram as palavras que eu cresci. Imagina crescendo com 13 anos naquele momento, ouvindo isso, é de travar, né? É de travar, é muito sério isso. Muito sabe? sério. E ele tá falando de uma vida ali. Então eu morria de medo. E ele fala pra mim, calma, eu acho que você... Antes de se desesperar pra contar isso pra sociedade, pros seus pais, sua família, você precisa... Rafael. Meu amigo Rafael, né? Que é meu amigo até hoje, entre indas e vindas, né, Rafa? A gente se ama muito, ele é uma pessoa que eu mais amo. Uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, porque ele tem essa importância na minha vida. Claro, muito importante. Ele é meu irmãozão. E ele te percebeu, né? Me percebeu, e aí ele falou assim, eu acho que antes de você abrir isso pra sociedade, pra sua família, você tem que dar um tempo de você se descobrir. Elaborar. Você acha que é isso, porque pelo que você vê na novela, então agora você tem que experimentar, você tem que beijar uma menina pra ver se vai te tocar mesmo, de fato, se não é só coisa da sua cabeça, por você tá mergulhando numa fantasia, porque você já é noveleira, então vai que você tá só mergulhando numa fantasia. E aí eu segui o conselho dele. Que sábio. Quantos anos ele tinha? A mesma idade. Eu falo que a gente é uma gêmea, né? Porque ele nasceu dia 4 de junho e eu nasci no dia 6. Que loucura. Ele nasceu numa quarta-feira, eu nasci numa sexta. Que amigo com tão novinha. Temos a mesma idade. Precoce também. Outro cabeçudo. Muito precoce. E aí o Rafa me deu esse conselho e ele me deu a mão. Então, assim, ele sabia dos meus namoricos com as meninas. Então ele te deu um amparo, né? Total. Que você não ia ter, o seu medo de ter com a sua família, né? Muito. Então você começou ali um caminhar com ele. Com ele. Rafael, eu digo que ele me salvou, né? Demais. Ele é a arte. E eu mergulhei na arte, porque assim, a novela acabou, né?
E aí eu fiquei Elas pensando, ficaram juntas. Graças a Deus, com o voto popular, que o Rafael e a mãe dele votaram a noite toda pra que vocês ficassem juntas, porque teve isso ainda, né? E Marina e Marcela ficaram juntas na história, e eu fiquei carente, né, de conteúdo. Né? E aí, com esse tema, né? Com esse tema. Porque eu falei assim, onde eu vou me enxergar? Onde eu vou buscar? Se ligava a televisão aberta, fechada, era só casal heterossexual. E aí eu passei a não me identificar mais. Né? E aí eu fui buscar outros conteúdos pra ir mergulhando cada vez mais na minha sexualidade e entendendo se, eu sou isso, entendi, tá, eu gosto de menina, então eu sou lésbica, mas será que eu não sou bi? Porque eu beijei os meninos a vida inteira? Então o questionamento, ele vem. Vem, claro que vem. Né? E a saúde mental, ela é muito importante porque tá interligada. A sexualidade é a saúde. Né? Que o coração falando e desperta questionamentos existenciais. Exatamente. E que pode levar a muitas tragédias. Às vezes um não diálogo com uma família, um medo, né? Pode levar a um suicídio. Sim. Pode levar a problemas sérios psicológicos. Até mesmo com a vida, casar com uma pessoa errada. Do outro sexo, que não é aquele que a pessoa se encontra, né? Então, tem muitas causas ali. A história de Marina e Marcela é uma história assim, né? Por isso que eu acho que me impactou muito o que o Thiago escreveu, porque a Marina era uma personagem que se falava hétero, gostava dos homens, falava que não teria chance nenhuma com a Marcela, e ela só tava dando murro em ponta de faca, porque ela ficava com aí desapaixonava. Não dava certo. Não dava certo. Ficava com o outro, não dava certo. Ficava com o outro, não dava certo. E eu acho que, de alguma forma, nessa história de Marina e Marcelo, o universo estava querendo mostrar pra Marina, a vida estava querendo mostrar pra Marina, que o grande amor da vida dela era a Marcela. E que ela precisava quebrar essa barreira do preconceito e olhar para aquilo. Ela viveu esse preconceito, né? Pois é. Muito Muito. forte. A personagem viveu isso. E aí, até o ponto em que ela engravida, ela perde um filho. Né, ela não consegue ser mãe, ela perde o filho no dia do parto. É uma coisa muito forte que o Thiago escreveu. Foi lindo mesmo. Né? E aquela amiga que a amava durante já 5 anos de história da história, não desgrudava dela. Sim. Você fazendo perfeitamente, nos representando lindamente, fazendo uma lésbica nada estereotipada, porque na novela a gente tinha medo disso aparecer como algo muito preconceituoso, socialmente dizendo, né? Mas você interpretou uma lésbica feminina que representa muitas lésbicas, como eu, por exemplo. Você, atriz, falando isso, eu fico muito feliz. Obrigada. Linda. Você fez muito bem a Marcela. A gente era louca pela Marcela, né? A gente tinha um Twitter, né? No Twitter a gente tinha um fã-clube de Marina e Marcela, a gente se falava, a gente elogiava o seu trabalho, como você representava a gente, né? Obrigada. E, de repente, essa personagem da Marina ter que perder um filho, perdeu 3, sei lá quantos casamentos, e quando ela olha para o amor da Marcela, as coisas melhoram na vida dela. Porque era aquilo que ela precisava enfrentar. Ela tinha o apoio da Marcela, né? Exato. Ali do lado dela, nos perrengues, perdeu o bebê, e sempre ali do lado, né? Isso é muito bonito também entre as mulheres. Muito. E não só mulheres lésbicas, parceria, né? A gente tem essa coisa com a melhor amiga. Ai, minha amiga, que você vai no banheiro junto e os homens não entendem. Por que vocês vão junto? Porque a gente gosta de fofocar, tricotar, passar batom, comentar, e tá bom, não tá bom. A gente é muito unida, né? Muito. Deveríamos ser mais. Mais, também acho. Socialmente falando, né? Deveríamos ser mais. Mas o que me pega na história que eu tô falando das da Marina e Marcela, que a Marina foi olhar para esse lado e aí vieram outros questionamentos nas personagens. Questionamentos esses que eu passei a me questionar depois que a novela acabou. Tem uma cena, por exemplo, que a Marina e Marcela acabam de fazer amor pela primeira vez, e aí a Marina tá super mexida, ela vai pro jornal onde elas trabalhavam, e aí a Marina começa a falar, olha, eu gostei, mas eu não sei se é o caminho que eu quero trilhar. E aí você, né, lindamente atuando, falando assim, Marina, o que importa é a gente ser feliz. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão pensar sobre você. Infelizmente a gente pensa assim, né, o que os outros vão pensar. Aí entra um grande erro da sociedade, que é a comparação, é o medo, terrível, né, de o que vão falar de mim, como vão me comparar. E é muito real essa história de que vocês atuaram, porque eu passei a pensar sobre isso. Claro. Quando a novela acabou. Porque eu continuei indo pra igreja, eu continuei sendo menor de idade, 15, 16 anos. Eu comecei a namorar um rapaz na época da minha adolescência, logo quando a novela terminou.
Porque eu, de novo, frequentando a igreja, eu comecei a me questionar a sexualidade. Eu falei assim, não. Em nenhum momento você falou com o pastor? Nenhum momento. Claro, porque senão ia chegar no ouvido da minha mãe e do meu pai, eu não saberia a reação da minha mãe e do meu pai. Sim. E eu tinha medo da reação de preconceito. Eu tinha medo de sentir medo das pessoas que eu mais amava. Então eu guardei isso pra mim. E o pior de tudo foi que Rafael, no ano seguinte, foi embora pra Minas Gerais. Eu fiquei sozinha na escola. Meu Deus. Eu tinha que conversar com o Rafael por SMS, o tempo que ele tinha, o horário que ele tinha. E eu continuei indo pra igreja. E quando eu chegava na igreja, o pastor falava com muito preconceito da comunidade. Por que eles batem tanto nessa tecla, gente? E eu acho que é uma questão muito religiosa. Eles infelizmente levam as mensagens da Bíblia pro lado muito religioso, dogmático. Sim. E isso eu acho que é muito complicado. Esse é um trecho que ele não especifica na Bíblia, né? Exato. É um trecho que não está especificado e tem tantas outras coisas importantes na Bíblia, do amor de Cristo, que não bate tanto. Não, pois é. Por isso que eu gosto muito do Caio Fábio. Ai, adoro também. Eu amo o Caio Fábio. Porque eu amo os podcasts e tudo que ele fala, eu assisto tudo dele, porque ele fala ele é assim, maravilhoso, exato. Eu adoro. Ele estava naquele podcast que eu também amo, Inteligência Limitada. Uhum. Eu amo também esse podcast. Ele fala sobre o amor de Cristo. Ele fala isso, assim, o amor de que as Cristo. pessoas não praticam o Novo Testamento? Porque depois que ele morreu por nós, acabou. É só isso. Foi sanado, né? É só isso. Pois Por que tem que olhar e julgar o outro pela escolha que eles estão fazendo ali entre quatro paredes que não interessa ao próximo? Pois é. Mas eu acho que isso é uma estrutura... Eu acho que é medo da diferença, Lu. Sabe? Quando é pregado pra você desde sempre, culturalmente, que a diferença não presta... então. Você vai pro outro lado. Você teve uma pregação, digamos assim, muito radical. Muito radical. Né? Muito. Com palavras assim que você usou agora. Nojento. Qual foi agora? Demoníaco. Errado. Você vai pro inferno. Isso tudo ficava na minha cabeça. Era muito pesado. E aí, o que aconteceu com a minha saúde mental da época? Eu tinha 15 aninhos, 16. Eu falei assim, olha, gente, não, eu tô com medo. Eu tô com medo disso, eu não posso viver assim. Se minha mãe descobrir, agora eu não tenho mais o Rafa pra desabafar. E aí eu falei assim, não, eu preciso tentar. Eu sempre fiquei com os meninos, né? Eu não tenho problema em beijá-los. E aí eu voltei, comecei a namorar um rapaz. Ninguém sabia de absolutamente. Isso era uma crise minha, existencial, sozinha. Comecei a namorar um rapaz e tal, namorinho em casa, primeiro namorinho. Eu gostava dele. Era um sagitariano também. E tal. Mas assim, chegou uma hora do namoro, o namoro durou, sei lá, 6 meses. E chegou metade desse namoro, eu vi, sem querer, na cidade onde eu morava, a minha ex-namorada, minha ex-namoradinha passando. E aí, meu estômago borbulhou. Olha. Cheio de borboletinha. Aí eu falei assim, aí eu mandei mensagem pro Rafael, né? Ai, Rafael, peguei o trem errado. Falei, Rafa, vou ter que trocar na próxima estação. Recalculando rota. Falei, Rafa, eu acho que não vai dar certo meu namoro, não. E ele falou assim, você acha? Cara, eu tô te dizendo desde o início. Rafa, você tem que estudar pra psicólogo. Ele é agrônomo, maravilhoso. Mentira. Olha, faça outra mestrado. faculdade. Que nada. Porque, olha... Ele é maravilhoso. É um garoto emocionalmente, assim, precoce, que foi pro lado luz da coisa. Incrível. Incrível. Ele é agrônomo, tá terminando mestrado aqui em São Paulo agora, lindo. Super inteligente, mas ele... disse pra mim, eu já sabia que esse namoro não ia dar certo, né? Mas e aí, mesmo assim, eu fiquei assim, tá, Rafa, não... Mas enfim, né, medos. Eu continuei, o namoro não deu certo, terminei o namoro, porque eu vi que eu tava, mais uma vez, me questionando. E você essa sentia coisa de... que você tava forçando uma coisa sua, assim? Porque você era muito... Mesmo com 16 anos, ainda é muito nova, né? Sentia que eu tava forçando, sabe? O beijo não era mais igual pra mim quando eu beijava a menina que eu gostava. Não tinha borboletinha. Era um beijo de pegação. Beijo de adolescente. Que pessoas se beijando são pessoas se beijando, ponto. Mas a igreja e o medo do preconceito me fizeram ter muitas crises de sexualidade. Durante 5 anos, assim. Nossa, bastante, né? Então, dos meus 14 e 15 eu me descobri com a novela. Então, até os meus 19 anos, 20 anos de idade, eu tinha crise de sexualidade. Você ainda estava nessa luta
nessa luta de eu tô em casa, tá, eu tô bem, assisto um filme que eu achei na internet, ai, que lindas e tal, me conecto comigo mesma. Aí, Sobre duas mulheres. Sobre duas mulheres. Quando eu vou pra igreja no domingo, no culto, eu escuto o contrário. E aí começa a me dar que medo. gangorra. Que gangorra, exato. Então... Aí você vem pra casa com aquele terror, com aquele medo, aí Muito tendo medo. que olhar pros seus pais, pra sua mãe ali. Muito medo. E escutar em casa, né? Ah, Escutar em casa, na família, nas porque reuniões de família, nas tias, a pregação nos tios, se estendia. replicava ali, né? Escutar em casa, né? Palavras preconceituosas com os gays, com as lésbicas. E aí eu comecei a debater. E a minha mãe começou a estranhar. Né? Porque antes eu não debatia, tipo, eu falava assim, mas por que vocês estão falando assim de fulano? Deixa ele em paz. Eu não debatia, porque eu não tinha conhecimento sobre isso, não tinha, né, não sabia da minha sexualidade. E eu comecei a ser uma adolescente muito geminiana, né? Comecei a debater muito com os meus pais. A pararem de usar termos preconceituosos com as pessoas sinalizava. da comunidade. Exatamente. Você já estava sinalizando. Por incrível que pareça, as minhas terapeutas sempre dizem... Você fazia terapia? Não fazia, a gente vai chegar lá, não fazia. Tá. Mas as minhas terapeutas, as terapeutas que eu tive, né, e até hoje, elas dizem que os pais são os primeiros a saberem. Por que eu tô falando isso? Porque pai, quando né? eu assisti a novela, a minha mãe nunca me proibiu de assistir a novela. Olha que interessante. A minha mãe sabia que eu assistia a novela, tanto que acabava a novela da Globo, a novela das 9, minha mãe já botava no SBT falando, filha, tá dando Ratinho, daqui a pouco vai começar a sua novela. Minha mãe entrava no quarto pra dormir e me deixava vendo sozinha a novela. Que interessante. Quando aparecia você no TV Fama, nas entrevistas, minha mãe, olha lá, atriz que você gosta, vem ver. Gente, a mãe sabe tudo, né? A mãe sabe tudo. Então, por mais que ela não nomeasse, sim, ela nunca me proibiu dizendo, não, essa novela tem lésbicas, você não vai assistir. Poderia ter feito isso. Ela poderia ter feito isso. Porque ela estava na igreja com você. Tava. Ouvindo a pregação ali preconceituosa, mas né? a minha mãe era a que menos tinha comentário preconceituoso em casa. Interessante. Né? Era mais o meu genitor. Mãe é uma divindade, né? Era mais não o meu importa genitor. se é brava, se é isso, aquilo. O ser mãe... A minha mãe era era a mãe que levava a gente pra fazer cabelo no salão dos gays, Ai, que bonitinho. das nossas amigas travestis. Então a gente convivia. Sua mãe incrível. Pois é, minha mãe ia pra igreja domingo, mas sábado ela falava, vamos fazer escova lá no Gabriel. Que era o salão do Gabriel, que era gay, isso? tinha o marido lá, tinha as mulheres trans, tinha outras que se denominavam travestis. Então as mães são maravilhosas. Né? Minha mãe era muito cabeça aberta. Minha mãe teve uma funcionária, né? Isso nos anos 90 chamavam de empregada, coisa horrorosa. Mas ela teve uma funcionária do lar trans. Olha que interessante. Aí depois eu conto essa história. Dona Ivone. Danada de boa, né? É uma história longa também, viu, Ivy? E é muito bonita. Como tudo aconteceu, como minha mãe encontrou Sabrina. Que interessante. E depois descobriu que era Pedro, João, não lembro direito o nome. Mas enfim. E a minha mãe nunca me proibiu de assistir a novela, ou nunca me proibiu de ter acesso. Minha mãe sabia que eu comprava as revistas na banca de jornal pra ver resumo de vocês. Quando saía foto de vocês, eu gritava. Muito adolescente, né? Ai, meu Deus, saiu ela! Minha mãe sabia, ela nunca me proibiu. Então, os pais sempre sabem. Por mais que inconscientemente eles sempre sabem. São sábios, né? E durante essa minha briga comigo mesma de não aceitação, me aceito ou não me aceito, me aceito ou não me aceito, me respeito ou não me respeito. Eu comecei a debater muito em casa e minha mãe começou a perceber isso. Mas ela não comentava nada. E eu e minha irmã sempre tivemos amigos gays. Que interessante. Sempre tivemos amigos gays. E minha mãe nunca nos proibiu ou falava, você não vai andar com fulano. Não, ela sabia e nunca foi preconceituosa nesse sentido. Mas quando a gente estava, né, reunido com tios e tias, a gente sempre ouvia um comentário ou outro, enfim. Mais ácido, né? Mais ácido. Por que é tão importante falar sobre essa briga contra a sua própria sexualidade? Porque eu cresci ouvindo que era errado você ser diferente. Que era errado você amar uma pessoa que não tivesse o sexo oposto. Já ouvi uma condenação, né? Uma condenação. De uma forma em que tinha dias que eu chorava orando. Claro. Eu falava, Deus, tira isso de mim. Eu não quero ter isso, eu não quero ser assim. Tinha vezes que eu falava, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso que eu falo, gente, não é uma escolha. Não, nem opção, nem escolha, é uma orientação. As pessoas nascem assim. Eu acredito também que nascem assim. Total. A gente nasce. E sexualidade, como identidade de gênero, é uma coisa que a gente descobre. Exato. Né?
E eu descobri a minha e tive essas crises, né? Tinha horas que eu falava assim, não, eu vou conseguir não pensar em mulher, em meninas, eu vou conseguir não ver nada na internet, eu vou conseguir olhar pros meninos pra ver se eu namoro de novo. E aí eu passava uma semana tentando, daí daqui a pouco chegava uma nova pessoa na minha igreja, sempre as mães das meninas, porque eu sempre me interessei por mulheres mais velhas que eu, e aí eu derretia, assim, sabe, crush? Tava a mulher do pastor é minha crush. Adorei. E eu falava assim, gente, eu não vou conseguir. Que incrível. Há um momento que a coisa ficou mais grave. Porque antes eu chorava pedindo a Deus pra tirar isso de mim. Cara, que até o momento isso, que eu Ivy. comecei a rasgar a minha roupa em casa, às vezes. De tanta raiva que eu sentia de Quase mim. um autoflagelo. Exato. Eu ia pro chuveiro e eu ficava 2, 3 horas tomando banho e olhando Se a limpando. Gillette. Eu olhava a Gillette. É o que eu Pra falei. ter coragem de fazer alguma maldade comigo Finalizar mesma. uma dor. Exato. Cortar meus pulsos, Finalizar fazer algo alguma que te coisa. doía muito, que você não estava conseguindo. Exatamente. Essa dor era tão Sim. forte. E eu me sentia tão sozinha, porque o meu irmão, meu melhor amigo, não morava mais comigo. Eu me sentia tão sozinha. Nossa. E falar por telefone é muito diferente de você estar aqui olhando no olho Com da pessoa. certeza. Que eu passei por muitas vezes, eu tive muitas tentativas de suicídio, por isso. Toda, assim, a maioria das pessoas que entram nessa crise pensam nisso, porque é muito dolorido, é muito sofrido e é solitário. É muito solitário. E foram etapas de que eu ia dormir e eu falava, eu não quero acordar amanhã, tá, Deus? Eu não quero acordar, Nossa. não me faça acordar. Isso também pra você que tá ouvindo a gente ou tá assistindo a gente, isso é uma tentativa de suicídio. Claro que é. As pessoas acham que não, mas quando você pede pra dormir e não acordar, é uma tentativa de suicídio. Por favor, procure um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, procure ajuda, porque isso não é normal numa vida saudável. Que uma não é hora dá comum. certo, né? Uma hora dá O certo. pensamento. Exato. O suicídio, Depois né? Dá desses certo. longos anos, pra lá e pra cá, eu consegui, de fato, eu me aproximei muito da minha irmã, já com 18, 19 anos, a gente nunca Ela foi... é mais velha. Ela é mais velha que eu, 1 ano e pouquinho, mas Igual eu a e minha mim. irmã nunca fomos amigas, porque ela tinha as amigas dela, eu tinha as minhas. Mas é normal isso, a gente E- fica amiga depois dos 30. Exato, né? A rivalidade Ah, brigava que é com a minha criada. irmã loucamente. Essa roupa não, aquela não, imagina. Mas depois dos 30, Se aproximaram. há uma nova fase na vida. Imagino. E aí a gente começou a se aproximar e aí eu tive coragem eu cheguei pra minha irmã e falei assim, olha, eu preciso te contar uma coisa que a gente tá próxima, eu queria te contar, eu não queria... E aí eu falei pra ela assim, então, eu sou lésbica, mas... Você falou assim. Eu falei na cara dela. Falei assim, meus pais tinham viajado, a gente tava sozinha em casa, que a gente sempre ficava assim. E eu falei assim, eu sou lésbica, mas eu decidi não ser. Olha Não isso. Sou, mas não quero, não vou É. ser. Eu decidi não ser, Adorei. porque eu tô firme na igreja, eu quero uma vida certa. Olha as palavras que eu usava, aos 19. Então eu quero te contar isso porque a gente tá muito próximo. Eu não queria esconder de você, porque eu tenho crise, mas crise. Ela só olhou pra mim e falou assim, eu já sabia disso. Gente, as pessoas sabem. Desde que você andava com o Rafael. Só que eu estava esperando você me contar. Minha irmã minha irmã é coisa. virginiana com ascendente em virgem com virgem. Toda certinha. Gente. E aí ela chegou e falou assim, eu só tava esperando você me contar, porque eu As nunca pessoas ia te invadir. sabendo, todo mundo sabendo. A gente sabe, né? Sim. E eu falei, que ótimo, então. E aí ela falou assim, mas você tem certeza que você escolheu não viver isso? Porque eu vou apoiar você. Ela falou. Ela falou isso pra mim, eu vou apoiar você sendo feliz. Então eu sei que você tem medo do meu pai, da minha mãe, mas pensa bem sobre isso. E Caramba. aquilo me libertou. Jura? Aquilo me libertou. Sabe essa prisão que eu ficava do tenho Angústia, crise, não tenho né? crise, tenho crise, não tenho crise, quero morrer, não quero morrer. Essa angústia que eu ficava durante 5 anos da minha Nossa. adolescência, a minha irmã foi muito importante porque ela quebrou isso ali. Porque eu me senti amada, eu me senti abrigada. Foi um amparo familiar que entrou Exato. Foi alguém, naquele momento. foi uma figura da família de base, da época, Sim. que eu consegui me sentir mais leve. E aí, a partir disso, eu falei assim... E eu comecei a perguntar pra ela, eu falei assim, se eu voltasse a namorar uma menina assim, escondida e tal, eu vou te apoiar. Uau. Tá tudo bem. Que legal, falei, tá gente. bom. Que irmã bacana. Meses depois, eu comecei a ter uma outra crise muito mais forte, que eu não parava de chorar. Eu chegava em casa do trabalho, eu chorava. Por quê? Chorava. Porque eu chegava no trabalho, eu tinha uma crush no trabalho, que Você não podia viver esse não podia romance viver. E na verdade, eu fui assediada. Isso é uma coisa também muito grave. por homem?
Não, por essa minha amiga de trabalho, casada, hétero, Nossa. que sabia da minha orientação sexual. Então ela me assediava com Te flertes, provocava. me provocava. Putz. E eu comecei a ter uma crise muito grande. Sofrimento, te trouxe Eu sofrimento. queria viver aquilo, mas não podia porque ela era casada, eu não ia fazer isso. Enfim, uma loucura que hoje... Mais um sofrimento. Exatamente. Que, na verdade, hoje é o que me inspirou a escrever Patrícia. A websérie. Porque a websérie fala sobre essa experiência que eu vivi. E de uma mulher hétero que estava provocando uma mulher lésbica e não estava sendo sincera com ela, né? Com ela. Porque ela queria aquela mulher. Exato. É isso que eu Nem questiono. com o casamento dela. Né? Por que isso, né? Isso grave. não é legal. É grave, Isso não é Luciana. legal. E grave. E casada, né? E casada, muito tempo de minha Não idade tem de casamento. que nem a Marcela, a Marina, na novela, também era casada e se questionou. Mas ela tomou uma decisão na vida. Sim. Né? A gente conhece muitos casais hoje em dia, principalmente homens casados com mulheres. Eu vejo mais os homens casados com mulheres tendo casos com outros homens. Sim. Com mulher é pouquíssimo, mas muito com homens. Muito. Porque acho que é mais difícil Deve ser mais difícil, com certeza. Mas de fato é mais difícil porque a sociedade busca a postura macho-alfa, a postura hétero, top, bem-sucedido. Pai de família. Exato. Então é muito mais difícil para eles. Né? Para nós mulheres é uma coisa que a gente já rasga o véu, não sabe? aguenta tanto sofrimento. Mas para os homens é de fato mais difícil. Eu imagino que seja mais difícil. E onde a gente estava que eu me perdi? A gente estava falando da sua amiga mais velha, sim, que deu em cima. Que deu em cima. Que dava em cima de mim. Então. Dava em cima de mim. E aí eu tava numa crise, né? Eu chegava do trabalho e era aquela dúvida, tipo, ai meu Deus, eu queria me relacionar, mas eu não posso, e esse amor tá dentro de mim, essa paixão tá dentro de mim, né? Eu chorava muito e a minha irmã falou assim: você não tá bem. Vou procurar terapia pra você. Nossa, que bênção. Você nunca pensou em terapia? Eu nunca tinha pensado. Eu não tinha condições de fazer financeiramente. Mas você sabia que existia, que era possível? Eu sabia que existia porque minha mãe fez quando eu era criança num grupo. Você não tinha tabu? Não tinha tabu. Porque terapia pra algumas pessoas é coisa de louco. Não tinha esse tabu. Maravilhoso. Não tinha. Eu sabia que fazia bem, porque minha mãe fez quando eu era criança, com um grupo, né? Fez em grupo, terapia de grupo, eu sabia que era bom. Mas não, de maneira nenhuma eu tinha esse tabu. E minha irmã falou assim: nós vamos procurar. Procura quem você quer que eu vou pagar pra você. Porque eu não tinha condições de pagar, meu salário era muito pequenininho na época. Infelizmente, terapia ainda é um serviço, né? Caro, porque é dedicação, é de um pro outro. Exatamente. Não dá pra você fazer em manada, né? Tem terapia de grupo. Sim. Mas é um método também. Exato. A pessoa tem que procurar qual é a forma que ela pode chegar com mais facilidade. Graças a Deus hoje, né, no século que a gente está, tem vários tipos de terapia, né? Sim. Tem até terapia online por R$10, R$2. Isso é ótimo. Então, isso é ótimo. Tá ficando cada vez mais acessível e eu torço pra isso mesmo, né? E aí minha irmã falou assim: escolhe a terapeuta que você quer e tal, que eu vou pagar pra você, porque você tá precisando, não tá dando mais conta. Que incrível. E aí eu fui pra terapia. E quando eu cheguei lá, que eu falei pra ela das crises que eu tava tendo de sexualidade, ela foi muito importante. A minha primeira terapeuta foi muito importante. Também sagitariana. Olha que loucura, né? Que coisa. Sagitariano sempre me cercando. E ela foi muito importante pra dizer pra mim assim: tá, mas você tá falando, quem fala que é errado? Que Deus é esse? Você vai acreditar no Deus que o pastor fala ou no Deus que você acredita? Pois é. É uma coisa além, né? Aí a minha vida mudou. Porque a partir dessa terapeuta, eu nunca mais tive crise de sexualidade, me aceitei e passei a me respeitar. Porque eu comecei a entender que Deus não é, pra mim, sim, não é exatamente o que tá escrito, o que os homens escreveram naquele livro tão famoso, mundialmente vendido. O livro mais lido do planeta. O mais importante, nem tudo né? que tá ali é verdade absoluta. Claro, tem todos os contextos de época, tem alegorias que é difícil você interpretar se não for um bom teólogo. Exato. Né? É muito importante. Aí o Caio Fábio, sendo um líder Caio Fábio, eu te amo. Eu amo você também, tá, Caio? Adoro, eu lavo louça em casa escutando você. Ele é fantástico. O Caio Fábio é um dos líderes
cristãos do Porque Brasil. ele fala do amor ao próximo o tempo inteiro. Ele fala do Parem de verdadeiro julgar evangelho. a cor da roupa, a cor do cabelo, a cor de qualquer coisa, a opção sexual. É o amor que estamos falando. A orientação sexual. Para de É, julgar. é o amor que está sendo falado. Exatamente. O Caio Fábio, ele prega o evangelho Isso. segundo a Jesus. Segundo Jesus, E eu que é o comecei a amor. entender, antes de conhecer o Caio, que eu conheci ele há pouco tempo na internet. Eu mesma, com aquela primeira terapeuta, eu fui entendendo Nossa, ela quem te era ajudou. Deus pra mim. Que incrível. E aí eu ela... comecei a entender que eu li a Bíblia e eu falava, não, Deus não é esse Deus aqui, que tá julgando uma mulher por dormir menstruada no seu ciclo do lado do marido. Isso não é Deus. Deus é amor. É amor Então, puro. se eu amo uma outra mulher... E é muito difícil amar o próximo, né? É muito difícil. As pessoas acham assim, leem a Bíblia, né? Pregam, mas não vivencia na vida. Não, a muito pregação ou o que está na Bíblia. É muito difícil. Né? Que é a grande palavra do amor ao próximo e a si mesmo. É a coisa mais difícil do mundo, se amar o próximo. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. E é tão libertador quando você ama as pessoas do jeito que elas são. É lindo. Tão libertador. Te preenche, assim, com uma energia. É energia divina mesmo. É energia divina. E exatamente acho que é isso que Deus quer que a gente sente. Mas é isso tá aí. Todo mundo batendo cabeça, né? É isso aí. E eu passei a entender Deus de uma outra forma. E depois disso, eu nunca mais tive crise de sexualidade. Continuei meu tratamento terapêutico. Mudei de terapêutico, minha vida mudou, me mudei. Hoje eu tenho uma terapeuta maravilhosa. E... espírita, inclusive. Olha que interessante. Que eu adoro, porque eu acredito muito na filosofia espírita. Eu acredito muito no budismo também. Hoje eu tenho uma outra mesmo. Cabeça. Eu não tenho religião, eu não frequento nenhuma religião, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho fé em Deus e eu acredito em várias entidades que tiveram aqui, como Siddhartha, que era Buda, como Jesus, pessoas que trouxeram amor, trouxeram lições. Lições, né? De aprendizado, sabedoria pra gente. E pra mim, a minha vida mudou. Mas precisou mudar quando eu enfrentei o tratamento terapêutico. E na terapia é maravilhoso, né? Porque você estava muito em sofrimento sozinha, muito né? Em sofrimento. Podendo dar uma cagada, né? Podendo não estar aqui viva hoje falando com você. Eu falo esse palavrão mesmo porque eu acompanhei muita gente, assim. E eu entrevistei, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, mas eu tive uma hipnoterapeuta, olha, a Fernanda, que trata bastante adolescentes. E na época da pandemia, ela teve que lidar com muitos suicídios juvenis, né? Então, com questionamentos assim, né? Porque é assustador. Né? É assustador para uma criança de 13 anos ir num culto e ouvir palavras assim tão pesadas, tão condenáveis. A criança não tem, gente. Nós somos seres que estamos aqui para evoluir. Então a gente está em aprendizado constante. Como é que uma menina de 13 anos vai entender aquele pastor e não vai achar que ele está certo? Vai achar. Sim, porque não tem maturidade nenhuma. Não tem. Vai entrar no ouvido, ela vai achar que aquilo é certo. E isso vai causar um tsunami naquele coração, naquelas emoções, né? Exatamente. E eu acho você muito abençoada e muito inteligente, porque você resolveu cedo. Porque você poderia ter estendido até hoje, mesmo sendo jovem. Mas eu conheço mulheres e pessoas que estão lá com seus 40 anos lutando ainda com esse sofrimento. Olha que sofrimento. Né? E aí que entra a Patrícia. Porque eu fiz essa... Exatamente, a minha websérie. Eu fiz essa obra... inspirada nessa situação de assédio que eu vivi aos 17, 18 anos de idade. Olha, você era menor de idade. Eu tinha acabado de fazer 18. E a mulher te assediando. Eu tinha 18 anos, Tinha acabado de fazer 18. E, por incrível que pareça, eu quis escrever isso. Eu falei, eu vou escrever uma personagem que vai ter dificuldade com a própria sexualidade, casada, heterossexual, com seus quase 40 anos... E vamos ver no que isso vai dar. E assim, eu recebo até hoje mensagens, e-mails de mulheres ao redor do mundo. Eu recebi e-mail da Austrália, África do Sul, Egito, Hungria, e todas elas falam, Ive, eu já fui uma Patrícia. Olha. E venceram isso, né? Tipo, consegui encarar minha sexualidade como algo saudável. Você diz que foi uma Patrícia de ter assediado uma outra mulher? Não, eu digo personagem Patrícia. Mas você... Não, personagem Patrícia
elas se identificaram com a personagem que eu escrevi, que é uma personagem que vive uma história homoafetiva no meio de uma relação hétero. Entendi. E descobre que não é hétero, que Tá. é bi ou que era homo. Uhum. Então essas Que mulheres... foi o que você viveu e não entendia aquele assédio por a mulher ser casada, hétero. Uma confusão eu na não cabeça, entendi, né? eu não entendi o que ela queria, né? Hoje eu entendo que a ela abordagem... queria, gente? Né? Ela queria seduzir o melhor dos dois parede? mundos. O melhor Eu chamo Ela assim, queria o melhor tem dos- gente que seduz parede, quer seduzir não importa o que, né? Tem gente, narcisismo, né? Tem, Muito as pessoas isso. querem seduzir loucamente. É. Eu sou capaz de fazer qualquer o poste se apaixonar e ficar caidinho por mim, né? Eu acho que era o melhor dos dois mundos. Eu quero ter minha vida Olha. aqui casada, em paralelo, mas eu também quero ter esse romance escondido com uma menina bonita e Uma atraente menina, e né, tal. gente? É assim, é o que eu Nossa. acho, é o que eu resumo Tá, hoje em dia. Isso é claro. muito grave, né? Mas... A gente falou da me perdi de websérie novo. que você recebe muitos e-mails. Ah, ok. E aí essas mulheres me mandam e-mail até hoje, eu recebo, já tem 3 anos, que a gente já tem 3 temporadas rodando. Mas elas falam que, Ivy, eu já fui uma Patrícia, né? Eu descobri minha sexualidade no meio de um casamento, no meio de filho, família, e eu larguei meu marido, conversei com ele, fui viver minha Máximo, sexualidade. né? Poder ter um guia assim, né? Sim, e eu fiquei muito feliz por isso. E outras que falam, olha, eu já fui uma Lívia, que era a personagem que me representava na história, que se apaixonou por uma mulher hétero, e a mulher usou, abusou e não ficou com ela. Sim. E tem mulheres que mandam pra mim assim, olha, eu amei a sua websérie, eu me identifico com tal personagem, mas eu ainda não consigo viver. Eu tenho muito medo do que vai O medo acontecer. aterroriza, né? O que a minha O família medo vai falar. paralisa. Paralisa. E aí a gente pensa direto na família. Tem medo dos maridos de perderem a guarda dos filhos pro marido. Tem medo. É um medo, né? Não que isso vá acontecer hoje, a gente tá em 2023, até os anos 90 a gente tinha casos assim. Sim. Que a mulher, no Brasil, as mulheres perdiam guarda de filho por conta de imoralidade. Isso era o termo que se loucura, usava. A gente tem um exemplo disso no filme Carol, que a Kate Blanchett faz Maravilhosa, lindamente. né? E isso acontece, claro que é Sim. uma época mais atrás do que os anos 90, mas isso acontece no filme. O marido quer tirar a guarda da filha dela, Usando esse argumento, usando o argumento horrível. de imoralidade, porque ela se relaciona com uma outra mulher. Então, ainda tem esse medo. Então, quando a minha obra chega para 80 países e eu Não, recebo gente, mensagem... obra, vou até te cortar, e obra, Ivy escreveu, dirigiu, fez a trilha e cantou. Cara, você é muito competente, você é suas músicas são lindas, tá lá no Spotify, Ivy Cozendei. Linda, tudo que você faz é muita dedicação. Obrigada. E muito precoce. Mas pode continuar. Obrigada, Aí, a meu gente amor, tava por esse falando da carinho. obra. Inclusive, a gente tem um EP, Patrícia, né? Existe a Patrícia, que é a websérie. Se você quiser escutar toda a trilha sonora, Ai, que você ótimo. consegue ir lá no Spotify ou no Deezer, qualquer aplicativo de streaming que você ouça sua música, e você consegue colocar EP Patrícia e Cozendei, você escuta toda a trilha sonora lançada. Maravilhoso. Eu vou deixar ali na descrição da página, eu vou Sim, deixar para as no box pessoas. do YouTube, podem clicar no Ótimo. link para vocês irem direto ouvir também as Maravilhoso. canções que Patrícia... Não, e que Ivy canta divinamente o inglês. Menina, você é demais. Não, é um bebê muito precoce, muito talentosa. E a gente tem coisas que iremos fazer profissionalmente. Opa. Ai, meu Deus. Surpresas Eu pra amo esses vocês. encontros. Exato. Enfim, e essas mulheres, e minha Te obra procuram, chega, me procuram, e eu sim. fico feliz porque de alguma forma eu sei que vai tocar no coração delas, na alma delas. No dessas sofrimento delas. pessoas. E elas vão conseguir, talvez, o que você, Gisele e Thiago fizeram comigo. Que demais. Acessaram uma verdade em mim. Ivy, eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Conte-me. A gente saía, né, na época, com meu namorado, meu ex, né, a gente saía e as pessoas vinham assim, tô ali jantando no restaurante, aí vinha assim um casal hétero. Sim. Olha, eu tô torcendo pra você ficar com a Marina. eu amo. achei tão fantástico, assim, porque eu tive muito apoio a minha personagem, né, Sim. naquela época, de ficar com a Marina. E Vocês foram um casal apoio meu. de héteros. Incrível, Porque né? de tão bacana e verdadeira que era aquele amor delas, né? A minha mãe falava, você tem que terminar com ela, né? Não é possível que ela vai terminar com aquele rapaz. Minha mãe, gente. Imagina. Eu falava, mãe, não posso te contar, porque novela Ela muda muda. tudo, né? A gente recebe 3 dias antes
E pode ser que na semana seguinte elas se separam. Mas eu e a Gisele, a gente torcia pra terminar juntas. Vocês também. entraram no meu TCC, inclusive. Então, olha, é incrível, que, né? assim, você entrou pra história desse país, Luciana. Oh, você tem que se meu orgulhar, Deus. porque você e Gisele são o primeiro beijo homoafetivo do audiovisual brasileiro, E da o TV SBT, brasileira. né? Que é uma TV, assim, que não costuma ousar, Não né? costuma usar, né? É uma TV, assim, bem quadrada, assim, né? Exato, Eles não mas ousam... o Thiago conseguiu. O Thiago foi Quebrando barreiras mestre ali, foi maravilhoso. E contar, né, e falar, trazer esse tema dentro da ditadura, né, que também foi pesadíssimo. A gente teve muitas, os atores, 2 meses antes de começar a novela, a gente teve muitas palestras de pessoas que sofreram, né, tortura. Nossa, a gente saía todo dia chorando das palestras, era muito pesado. E aí o Thiago, né, ele colocou algumas coisas, mas não dava pra exagerar tanto, né? Quando eu assisti algumas cenas de amigos fazendo lá o pau de arara, eu não conseguia. Eu falava, gente, não é possível que eles estão dando cacetada de pau na canela da pessoa pendurada. Sim. Não é humano, não é possível que isso tenha acontecido, você fazia né? uma advogada que ia lá tentar soltar os presos políticos. Olha, eu não sei falar esse habeas corpus, né? Isso aí. Como é que foi pra você fazer esse amor tão lindo da Marcela? Nossa, eu me apaixonei pela história delas. Quando foi desenrolando, eu falei, fã, que gente, história maravilhosa. A Gisele também. O marido da Gisele, que chama Marcelo. Falava, ai, tomara que role esse romance. Eu me apaixonei pela história que o Thiago escreveu. Tão verdadeira, tão delas, tão única, sabe? Elas tinham uma cumplicidade ali. Lindo, e eu falei, eu tenho que me colocar à disposição de Marcela. Então eu falava, Marcela, eu falava isso comigo. Jura? O que eu posso fazer por você? Por favor. Né? Lindo, e aí Luciana. quando eu estudava lá os textos, né? Eu só pensava nisso. O que eu estou à sua disposição, porque eu quero ser verdadeira para essa personagem, né? E tanto no dia do beijo, eu e a Gisele, eu virei pra Gisele era mais tímida, assim, né? E eu sou tímida também, mas a minha personagem era mais avançadinha. Eu falava assim, Gisele, vai ter o beijo, a gente não pode dar uma bicota. Um selinho, da né? Hebe, só a Hebe pode dar bicota. Eu falei, a gente tem que fazer um beijo de um casal normal. E aí que a gente chegou no nosso diretor maravilhoso, Reinaldo Buri, fez mais de 50 novelas, um gênio, e expomos os nossos corações ali, eu e Gisele, como artista e defendendo a personagem, se ele apoiaria, e ele apoiou na hora. Então foi maravilhoso, assim, foi incrível. Que lindo isso. Foi. A gente é apaixonado pela Marcela. Não, e M&M's, né? M&M's. M&M continua, né? Então a gente tem essa nossa live e a gente tem essa questão também do respeito e da educação, que eu exijo a educação, né? Porque a gente bate muito no respeito. Eu acho que respeito ainda é pouco. Então vamos falar de educação, talvez toque mais o coração do próximo em relação a criticar, julgar. Sim. Né? Eu vi uma série muito importante no GNT, é uma série inglesa, de meninas, de adolescentes de 18 anos, e sobre LGBTQIA+, sobre a transição delas para aceitação de menina para menino trans e vice-versa. Sim, sim. E uma das meninas que se aceitou, que fez a transição, que hoje é um menino trans, ele falou assim, eu não entendo por que as pessoas ficam cobrando da gente uma postura. A postura é nossa, por que ela incomoda tanto vocês? Eu não chego pra vocês, ela dizendo os héteros, e fico te julgando, mas você é hétero, mas você é isso. Por que ficam assim com a gente? O que incomoda em vocês tanto pra perturbar? Cara, me pegou num grau isso. Eu imagino. E é real, o que incomoda? Sabe? Eu acho que é a diferença. A diferença incomoda. Né? E a diferença incomoda é do outro, mas eu acho que só incomoda quando você tem alguma coisa ali incubada. Vamos falar bem claramente. Se você tem uma diferença, se o outro te atinge, tem alguma coisa em você que você tem que olhar. E terapia é muito importante por isso, porque na terapia você se ouve. E muitas vezes, né, quando você leva um assunto desse na terapia, tipo, olha, eu critico demais uma amiga, um amigo gay, acho horrível, acho errado, acho, sei lá, será que eu tenho alguma atração
Às vezes pode ser só um fetiche. Exato, nada demais. Né? Mas você E não precisa buscar. realizar aquele desejo. Basta entender que é lindo, plasticamente, ou sei lá, alguma coisa, não né? precisa atacar o outro. Atacar o outro. Ser não raivoso pode. com Por o favor, baixem Amor, o Caio gente. Fábio em vocês. Amor, ao gente. próximo, é só isso. Amor, exatamente. É a educação que a gente tem que ter com o próximo, com aquele ser humano. Né, Exatamente. que pode ser, que muitas vezes, e que é verdade, tão sensível, tão frágil, né? Você teve uma bênção de se encontrar cedo, né? E Tive, eu sou muito abençoada, eu encontrei você cedo. podia falar, né? Eu acho que a minha jornada, eu acho que a minha vida... Você podia falar mais sobre isso, porque a websérie é um sucesso, e você recebe muitos e-mails de mulheres mais velhas, de pessoas mais velhas. Sim. Você teve um grande caminhar de resolução da sua vida, que deve ter te trazido muita paz, não é? Muita. Hoje eu sou outra pessoa. Eu nem me imagino mais sendo aquela adolescente tão pilhada. Não dá pra viver uma vida assim. E de fato, por isso que eu falo de coragem, né? Porque coragem é ir com medo e tudo. Eu falo isso. Vai com medo e tudo, porque vai valer a pena no final. E eu sinto que eu fui muito abençoada por Marina e Marcela chegar pra mim e eu me questionar sexualmente, né? Mas eu também fui muito corajosa. Você de fato, é corajosa. Ter mergulhado em mim, ter feito terapia, ter parado de ter crise, entendido que aquilo era normal, aquilo era saudável. Uma geminiana que pegou bastante o elo, né? Que eles falam, gêmeos é muito... Eu amo também astrologia. Gêmeos é muito dividido e você conseguir... Não, a gente flui muito bem. Muito. Geminiano é maravilhoso, tem o poder da fala, né? Da comunicação. Chico Buarque, I love you. E é o meu complementar, meu signo complementar de Sagitário. Então você foi muito inteligente, você é uma mulher, uma menina muito inteligente e conseguiu esse sofrimento, porque você contando, aí você em casa chorando, no banheiro, olhando pra Gillette. Muitas vezes. É de matar. Muitas vezes. Por isso que hoje meu trabalho me dá um negócio, arte... porque eu perdi uma pessoa que suicidou. Então isso, e uma grande amiga também. Então eu falei isso pra essa minha amiga, para de fazer essas tentativas, uma hora vai dar certo. Sim. E deu. E ela se foi. E as pessoas falam assim, também não é fácil. Não, gente, é a dor que chega num extremo que você não aguenta mais a dor. Aí você quer finalizar. Na Bíblia está escrito, gente, é uma dor insuportável. Sim. Só que ela precisou de mais coisas que naquele momento não teve aquela ferramenta. Ela precisou de amparo familiar, de amparo psicológico, que não teve. Exato. Óbvio que ela poderia ter saído como muitos saem, né? Mas nem todas as ferramentas estão pra gente no momento da nossa vida. E isso acontece com pessoas muito jovens, né? Muito, a maioria, em sua maioria, né? Porque as doenças muito do século são depressão, ansiedade. Por isso que a minha missão de vida, Lu, de ser artista, quando eu entendi que eu era artista, é trabalhar com os excluídos. Eu amo também. E principalmente focar no público feminino. Porque é uma linguagem que eu sei falar, que eu sou apaixonada, que eu amo, mas focando sempre nas mulheres. Você é muito feminina, você é muito delicada, você é muito sábia. E isso não pode ser qualquer mulher, qualquer pessoa ter essa missão, né? Porque uma alma feminina, ela é realmente delicada e diferente da do homem. Sim. Né, que foi criado pra ir lá fazer outras coisas e tá tudo certo, corre deles. Mas a gente é uma alma multifacetada, né? Tanto que os pais amparam, né? Os filhos Sim. que são rejeitados pelo pai, pelo gênero, né? Pelo gênero, enfim, pela identidade de gênero, por sexualidade, então... É sempre a mãe que tá ali do lado, missão, né? Eu espero que com a arte eu consiga chegar em muitas almas e corações. Olha, eu já ouvi... Mudar que a história você, também. em musicais, você já toca a alma, que quando você aparece em cena, você, uou! E eu tenho certeza que você, com essa sua missão, você já tá fazendo, né? Porque a gente tem um projeto maravilhoso que eu me coço. Tá com um projeto, tô cheia de urticária. A gente não pode falar, mas tem coisa boa chegando aí. Que a gente vai fazer. E olha o universo, né? Olha, e tem essa história, tá, gente? Só pra gente finalizar essa história. Você é roteirista, é boa de contar. Porque assim, eu tô aqui com a Luciana, ela falou que a gente tem uma história de 12 anos, porque quando eu tinha 13 pra 14, eu via novela.
Me tornei fã. Tive todas essas crises que eu comentei aqui. Virou amiga de Thiago Santiago. Aí, de repente, fui gravar Patrícia, caí na casa do Thiago Santiago. Do nada. De paraquedas. Caiu na casa, quando ela quer dizer que a gravação, ela alugou uma casa. Eu fui pra casa do Thiago, né? Que era do Thiago. A locação de Patrícia deu... Thiago estava em Los Angeles. O Thiago mora em Los Angeles, né, atualmente, mas ele tem a casa dele no Rio. Olha que loucura. Que ele aluga e tal, e aí eu dei um erro na minha primeira temporada, sinistro, que eu precisei regravar toda a temporada 1, e aí eu procurei uma nova casa pra gravar, uma nova locação, caí na casa do Thiago Santiago. E eu falei assim, quando você descobriu, o que você fez? Eu falei assim, gente, eu tô na casa do autor que escreveu uma história que mudou minha vida. Cara, que E o elenco ficou assim, Ive, que loucura! A gente chegava lá, a gente ficava arrepiado, assim. Será que ele escreveu aqui, MM? Maravilhoso! E aí, logo 2 anos depois... Eu conheci Gisele pessoalmente. Sim, eu me lembro foi um sonho. E aí eu falava pro Gisele que eu queria te conhecer. E você tá me entrevistando no meu primeiro podcast. Olha, Ive, é muita história. Vocês mudaram a minha vida, a gente tá aqui. Isso não é lindo? E hoje você e Thiago praticamente trabalham juntos, Trabalhamos juntos. E eu com vocês, né? Poxa, com Gisele. Porque eu acredito que pro Thiago, essa troca com você, uma menina tão jovem e com toda essa sabedoria desse século, né? Dessa geração... que nos atualiza, que é maravilhoso. Eu acho que ele deve estar pirando, assim. Ele ama. Eu imagino. Thiago, e Thiago, a gente te ama, Thiago! Eu vou falar por você, ele ama. Eu também amo trabalhar com ele. E ele tá no nosso muito. projeto envolvido também, que a gente não pode falar. Ive, me segura. Não, se você falar... Que a talarica dentro de mim, as cajazeiras dentro de mim. Me Laura, não. Eu vou segurar minha onda. Minha Barbie, não. Mas é lindo, é lindo. O universo fez um desenho. Ciclo, Que desenho. Que desenho, o universo arrasou. Que desenho. Me trouxe uma princesa talentosa, genial. Gravou a poesia do Bruno, que é o nosso sócio aqui na Olá Podcasts. Que o Bruno, que é um grande artista, é um executivo, mas é um grande artista. Que ele começou, Lu, eu escrevo poesia, mas eu não quero ficar eu declamando. Vamos chamar os atores? Eu falo, cara, quem você quiser, vou começar a ligar pra galera. Aí a Ive veio aqui pra falar do nosso trabalho. E aí o Bruno, cara, dá pra gravar com elas? Desce, vem agora. E já mandou a poesia que foi pro ar. Vocês conseguem pegar lá na Poesia por Dia, uma poesia por dia, de Bruno Venga. Lindo ele. Que Ive declamou, que eu não consigo assistir, porque o olhar da Ive me faz chorar. Gente, olha pergunta pra Andréia, pergunta pra todo mundo lá no Twitter, que ficou... Eu olha filmando, isso. Você me encheu de lágrimas. Não sei, cara. Como que chama o nome da poesia? Ela é mais que 10. Mais que 10. Mais que 10. Ela me fazia chorar vendo a novela. Não, gente. Agora eu a faço chorar com a minha vida. Porque tocar o coração, né? É tão puro e é tão difícil, né? Que também tá nas palavras de Deus, tá, gente? Sim, que linda a nossa história, né, Lu? Cara, muito e a gente obrigada. falou de tanta coisa aqui, né? Deus, Criador, Jesus. Cuidem da saúde mental de vocês. Humano. Procurem terapia se vocês conseguirem. E entendam que sexualidade é a coisa mais normal do mundo, faz parte da vida humana. Que está nas civilizações, meu povo, desde os gregos. Ame o próximo. E o próximo, principalmente. Exato. Claro que se amar é uma tarefa muito difícil, né? Agora, quando você consegue se amar e daí você fala, vou amar ele do jeito que é. Gente, é liberdade, é voar. Eu penso nisso quando eu penso na minha maternidade, sabe? Você vai querer ser mãe? Eu quero ser mãe. E aí, quando eu penso nos meus filhos, eu fico assim, eu e Gisele podemos ser madrinhas? Pelo amor de Deus! Já me candidatei. Quero ver ela escolher outra. Claro! Que linda! É bem Marcela, você, né? Eu quero ter filhotes. Você eu fico pensando Marcela. assim, eu fico assim, cara, quando ele ou ela chega pra mim e fala assim, mãe, eu sou, sei lá, meu Deus! eu vou estar tão apaixonada pela diferença que ele é. Ou se ele for igual a mim também. Tá tudo certo. Tá tudo ele lindo. tem a missão dele, ele já vai nascer com aquela missão, meu povo. É lindo os demais. os pais nos dão amparo e amor, né? É isso, mas é o que você falou da sua mãe, né? Te criou pro mundo. Exato. Com 10 anos vai pegar ônibus. Exato. Vai pegar ônibus e pra onde vocês iam? Na lotérica, pagar conta. E fazia comida. Meu eu tenho que Deus. trabalhar, vocês têm que fazer o almoço de vocês. Maravilhosa. E é assim que eu fui lidando com a vida. Ive, eu quero ter você de novo mais vezes. Eu acho que a gente vai poder, depois que os nossos trabalhos se desenrolar, acho que a gente pode trazer mais os temas aqui. Com certeza. Eu agradeço que essa carioca linda, com esse sotaque, delícia, eu tive a oportunidade de ter você aqui. Obrigada, meu amor. Tá aqui em São Paulo,
trabalhando, você trabalhando. E amei demais, o nosso encontro foi fulminante, eu te conheço há 100 anos. Eu falei pra todo mundo, meu sócio, falei assim, eu conheço ela há 100 anos. Íntima minha, e nós somos, né? Nosso jantar durou quanto tempo? Sei lá, eu cheguei aqui 4 da tarde e fui sair daqui 2 da manhã, gente. Adoro. É isso, Não é? muito obrigada, Eu amo você, princesa minha Barbie. Ai, Barbie! Minha Sônia Braga, da New Era. Eu só tenho muita Muito admiração obrigada por você ter aberto o seu coração divinamente. Imagina. Pra Obrigada todo a mundo você. que você vai ajudar, eu tenho certeza. Que assim seja. É isso, gente, é um presente pra vocês. Esse anjinho aqui, que tem também um coração de menina, bebezinho, e que eu tive a honra e o prazer de tê-la aqui comigo. Então, até o próximo episódio. Um beijo pra vocês.